Olá, turma. Minha câmera está com defeito, vocês não vão me ver, mas eu já vou compartilhar a tela com vocês. Hoje, nós vamos para a unidade 3 da Química, né? No livro de vocês, Química 3, acredito que é na página 99 também. 99 não, perdão. É na página 94, né? Onde começa as substâncias e misturas, ok? Agora vamos ver um pouquinho de substâncias e misturas, separação de mistura, tá bom? Conteúdo simples, né? Dá uma revisada, eu acredito que todo mundo já viu. Então, olha só. Por definição, o que são as substâncias químicas? É uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características, né? Aí alguns exemplos de substâncias: fósforo, sódio, cloro, chumbo, N, né? Substâncias que a gente conhece. Então, tem propriedades bem definidas. É claro que aqui deu substâncias simples, né? Fósforo, sódio, cloro, chumbo são substâncias simples, ou seja, tem um único elemento químico. Mas, por exemplo, H2O. H2O é uma substância, mas é uma substância composta que eu já vou falar aqui mais à frente. Então, substâncias puras e misturas. Substância pura é toda substância constituída por moléculas quimicamente equivalentes. Ou seja, é de fato pura. Tem uma única molécula naquele, tem um recipiente cheio de água. Só tem H2O, uma única molécula. Então, é uma substância pura. Se eu adicionar sal nessa água, já deixa de ser pura, né? Outra característica da substância pura é que, durante a mudança de estado físico, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição permanecem constantes, né? Vou falar mais um pouquinho dessas mudanças de fase, né? Fusão, ebulição, tudo ali mais à frente. Aqui na curva de aquecimento, por exemplo. Então, olha só. Deixa eu pegar minha canetinha. Volta. Então, aqui nós temos um gráfico do aquecimento da água. Como é que funciona isso? Aqui, né, nesse eixo, eu tenho a temperatura, né? E embaixo, no eixo Y, no eixo X, eu tenho o tempo, né? Então, esse aqui já está dizendo que é da água, né? Mas pode ser de qualquer substância pura, pura. Só tem aquela substância, eu vou fazer o aquecimento, o comportamento vai ser o mesmo, né? Então, ó, a 0 graus aqui, esse pontinho azul que eu fez, é substância sólida, né? Abaixo de 0 graus continua sendo sólido. Não é isso? Isso, gente. A pressão, né, a nível do mar, 1 atm. Quando muda a pressão, isso pode mudar um pouquinho. Enfim, né, pressão normal. Aí chega a 0 graus, o que acontece com essa água? Ela sai do estado sólido e começa a passar para o estado líquido. Então, essa faixa aqui que eu estou usando em azul, né, essa linha reta aqui, ela é a mudança de estado físico, onde prevalecem aqui, ó, S e L, que é sólido e líquido, prevalecem dois estados físicos, ok? Então, você tem a água no estado sólido e no estado líquido. Lembrando que eu estou fazendo um aquecimento, a água vai aumentando sua temperatura. Só que, enquanto todo sólido não se tornar líquido, não se aumenta a temperatura. Aí é o X da questão da substância pura que se diferencia das outras, da mistura, né? Então, no caso da água, que é a temperatura de fusão, o que é a fusão? A passagem do sólido para o líquido. A temperatura de fusão é 0 graus Celsius, né? Então, nessa temperatura de 0 graus Celsius, você tem a água coexistindo sólida e líquida. E não deixa de ser 0 graus Celsius até todo o sólido se tornar líquido. Aí, beleza, todo o sólido se tornou líquido, você tem novamente o crescimento, aqui que eu estou vendo, da temperatura, até chegar a 100 graus Celsius. E nesse ponto, chegou a 100 graus Celsius, esse líquido começa a evaporar.
novamente a temperatura permanece constante a 100 graus Celsius. Até todo o líquido se tornar gás, não aumenta a temperatura novamente, permanece a 100 graus Celsius. Todo o líquido se tornou gás, aí a temperatura continua a subir. Então, característica primordial é permanência da temperatura na mudança de estado físico. No caso da água, a 0 graus Celsius, até todo o sólido se tornar líquido. No caso da água também, a 100 graus Celsius, todo o líquido se tornar gás, permanece na mesma temperatura, formando no gráfico essa linha reta que nós chamamos de patamar, ok? Patamar. Então, essa é uma característica das substâncias puras. Nesse exemplo é a água, mas pode ser qualquer substância pura. Ok? Entendemos isso? Então, como é que chama a transformação de estado físico quando está saindo do sólido para o líquido? Fusão. Como é que se chama a mudança de estado físico do líquido para o gasoso? Vaporização. Dentro da vaporização, nós temos a ebulição, a evaporação e a calefação. Professora, qual é a diferença? Na evaporação, é um processo lento, né? Tem ali uma poça de água e essa água vai evaporando devagar. Ebulição, eu já botei a vasilha no fogo, tá aquecendo, vai ferver e vai evaporar. A calefação é tipo assim, ó, pensa numa frigideira bem sem nada, frigideira sem nada, no fogo bem quente, bem quente. Você esqueceu a frigideira lá. E aí você espirra gotículas de água. A evaporação é instantânea. Isso é calefação, ok? Só para a gente dar uma revisada nessas mudanças de estado físico, detalhe, que precisam absorver calor para que ocorra, ou seja, são processos endotérmicos, fusão, vaporização, né? São processos endotérmicos. Continuando. Agora o resfriamento da água. Deixa eu apagar tudo que eu fiz aqui. Embaixo, né? Porque em cima deu certinho. Riscou o resfriamento, riscou a água. Então vamos aqui. Deixa eu tentar usar esse destacar para ver o que é. Então, olha só. Agora você tem o resfriamento da água. A característica de formação de patamar, que são essas linhas retas aqui, é a mesma. É a mesma, tá? Então, ó, você tem a água gasosa aqui, né, no início aqui da reta, no eixo X, né? Então, você tem o início aqui, ela gasosa, acima de 100 graus Celsius, aí chega aqui a 100 graus Celsius, né? E a água começa a se tornar líquida. Até todo líquido se tornar gás, a temperatura permanece constante, formando o patamar. Então, neste ponto, a temperatura permanece constante. Todo gás se tornou líquido, a temperatura continua caindo, porque eu estou fazendo resfriamento, né? Vai chegar até 0 graus Celsius. Nós sabemos que a água, quando chega a 0 graus Celsius, congela. Portanto, aqui começa a congelar. Enquanto você tem coexistindo sólido e líquido, temperatura permanece constante, temperatura 0 graus Celsius. E aí depois todo líquido se tornou sólido, a temperatura continua diminuindo. Então, esses patamares são características das substâncias simples. Gente, essa mudança de estado, no caso, gasoso para líquido, se chama liquefação, né? E líquido para sólido, solidificação, certo?
Então, como que isso cai, né? A gente tem que colocar isso aí. Como que isso cai? Interpretação gráfica. O que vocês precisam entender? Que na substância simples, quando coexistem dois estados físicos, na transformação, né, na mudança do estado físico, a temperatura permanece constante. Isso é importantíssimo. A temperatura permanece constante. E, gente, interpretar esse gráfico aqui é muito importante no sentido assim, você saber que no eixo X está temperatura e tempo e fazer essa relação. Então, o que essa curva está querendo dizer? Olha, está querendo dizer aqui que nessa faixa de temperatura, que é acima de 100 graus Celsius, está gasoso. Chegou aqui, ó, a 100 graus Celsius exatamente, está coexistindo dois estados físicos, sólido e líquido, né? Então, interpretar esses gráficos é importante, ok? Então, vamos lá, continuando. Agora a gente precisa apagar. Então, substância pura, simples e composta. Então, as substâncias puras, elas podem ser divididas em simples e composta, ok? Então, substância simples, aqui, nós não vemos os átomos e as moléculas, né? Por isso, recorremos a modelos moleculares. Vamos ver agora alguns modelos de substâncias que constituem o ar e a água. Modelos moleculares, gente, só para dizer aqui, né? Que são modelos construídos, no caso, essas bolinhas aqui, para demonstrar o átomo, já que a gente não enxerga, e montar as moléculas. Okay? Então, vamos lá. Substância pura, nós já sabemos. Simples é quando a gente tem um único elemento químico, né? Então, ó, nitrogênio. Gás nitrogênio é composto pelo quê? Só átomos de nitrogênio. O oxigênio é composto pelo quê? Só átomos de oxigênio. Então, é um único elemento químico. Pronto, isso é substância simples. Okay? Substância pura, simples, no caso. Substância pura composta. Aí você já tem mais de um elemento químico. Então, por exemplo, dióxido de carbono, que é o CO2, né? Nós temos carbono e temos oxigênio. A água, né? Nós temos oxigênio e hidrogênio na molécula. Então, nós temos mais de um elemento químico para formar a molécula. Substância pura composta, ok? Assim, entre as substâncias referidas, verifica-se algumas são constituídas por átomos do mesmo elemento e outras formadas por átomos de diferentes elementos, né? O primeiro, substância simples, o segundo, substância composta. Muito bem. Aqui, mais exemplos, mais exemplos, mais exemplos. Vamos passando por esse, né? Então, vamos cumprir. Claro que aqui são substâncias mais complexas, né, gente? São maiores e tal. Então, e aí? Beleza, nós temos as substâncias puras, mas nós, na verdade, em sua maioria, encontramos essas substâncias na natureza misturadas, né? Então, o que são essas misturas? Quando temos a junção de duas ou mais substâncias, sendo cada uma dessas denominada componente. Por exemplo, água e sal. Tem lá um copo com água e eu resolvi colocar uma pitada de sal. Eu tenho uma mistura de dois componentes. Componente água, componente sal. Então, é a mistura de dois componentes, né? E aí nós vamos ver essa diferença de mistura homogênea, heterogênea. Numa mistura, durante a mudança de estado físico, a temperatura de fusão ou a temperatura de emissão variam. Aí é que está o X da questão. Nas substâncias puras, lembra da formação do patamar, uma linha reta, né? Da transformação de estado? Na mistura, isso vai variar. Então, na fusão e na ebulição, ou seja, nessas mudanças de estado físico, vai variar a temperatura, não permanece a temperatura constante. Então, vamos lá, aqui.
Ó, tá lá, qualquer mistura, né? Tá aqui, temperatura e o grau. E a reta, né? Enfim. Então, aqui, ó. O estado está sólido, está variando a temperatura. Tá? O estado sólido está variando a temperatura. Vai chegar um determinado ponto que esse sólido começa a se liquefazer. Olha, não forma patamar. A temperatura continua aumentando. Então, na mistura, nas transformações de estado físico, há a variação de temperatura. Isso é importante. E nos dois pontos, gente, tanto na fusão quanto na ebulição, ou na, eu estava tentando lembrar a palavra condensação agora, do estado gasoso para o líquido. É liquefação ou condensação, tá, gente? Só corrigir. Então, você tem uma diminuição, uma variação, perdão, da temperatura. Condensação, solidificação, a mesma coisa. Né? E aí, nas misturas, nós temos umas misturas que são classificadas de forma diferente. Tem um nomezinho para dar essa classificação, porque ela tem um comportamento diferente ou na fusão ou na ebulição. Na formação desse patamar, tá? Porque realmente forma o patamar aqui, ok? Então, ó, sólido, né? A substância está no estado sólido, chegou ali na temperatura de fusão, começa a começa a fusão, certo? E forma o patamar. Aqui a temperatura permanece constante, ok? Aí, todo o sólido se tornou líquido, aumenta a temperatura. Chega na ebulição, olha, é uma mistura, portanto, os dois não vão ficar com patamar, ou seja, não vão permanecer a temperatura constante na mudança de estado. Chegou na ebulição, ó, há variação de temperatura. Na ebulição, quando há variação de temperatura em uma mistura e formação de patamar na fusão, nós chamamos de mistura eutética, ok? Ó, eutética, vamos gravar. Eutética é a mistura e na ebulição varia a temperatura, ou seja, a outra permanece constante. Ebulição e eutética começa com E. Então é assim, às vezes, que eu faço para gravar as coisas, gente, pelo nome, né? Vou associando ali para eu gravar. Então eu sei que na eutética, que também começa com E, a ebulição varia. Portanto, a fusão tem que formar patamar. A temperatura de fusão tem que permanecer constante. Ok? Só para a gente memorizar. Do contrário, a outra mistura que a gente chama de azeotrópica é o contrário dessa. Então, não tem muito o que fazer. Memorizando uma, a outra fica fácil, né? Porque aqui, ó, sólido. Na mistura azeotrópica, a fusão é que vai variar a temperatura e a ebulição vai permanecer constante, ok? Aqui a gente não tem uma letrinha para memorizar, que a fusão e a azeotrópica está variando, etc. Mas, memorizando a primeira, a segunda fica fácil, né, gente? Que é o contrário. Agora, aqui na ebulição, que forma o patamar, e na fusão, a temperatura continua variando, ok? Então, vamos lá. Alguns exemplos de mistura, né? Mistura eutética com chumbo e estânio, com fusão 183, blá, blá, blá. Chumbo e antimônio. Isso aqui são ligas metálicas, né, gente? Bismuto e estânio. Azeotrópica, acetona e metanol, álcool etílico, clorofórmio, mistura de álcool fórmico, né, com água. Então, são misturas azeotrópicas. Essas misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas, ok? Então, nós temos o ar, por exemplo, é uma mistura homogênea. Água e areia, uma mistura heterogênea. Mas qual é a diferença? Homogênea, eu tenho uma única fase. O que é essa fase? É eu enxergar uma única coisa, não tem nada dividindo ali. Por exemplo, o ar. Eu sinto o ar. Eu estou vendo as partículas de poeira do ar? Não, não estou vendo. É homogêneo. Água e areia. Eu vejo, quando eu coloco a areia na água, eu vejo claramente que tem duas fases ali. Tem a fase da areia e tem a fase da água. Estou vendo duas substâncias diferentes. Então, heterogêneo, é uma mistura heterogênea. Ok?
Fase em uma mistura é cada uma das porções que apresenta aspecto homogêneo ou uniforme, né? Exemplo. Ó, aqui no primeiro recipiente nós temos água, açúcar dissolvido. É um aspecto visual contínuo, ou seja, uma única fase. No segundo, nós temos o óleo e água. Claramente aqui, ó, aspecto visual descontínuo, duas fases. Água gaseificada, aspecto visual também descontínuo, duas fases. Então, aqui, na primeira, tem uma mistura homogênea, na segunda e terceira, tem uma mistura heterogênea, porque tem mais de uma fase. Ok? O leite é aspecto homogêneo a olho nu, aspecto heterogêneo ao microscópio, né? Líquido branco com gotículas de gordura. Na verdade, o leite lá da roça, né, gente, a gordura você já visualiza, ainda mais quando você bota ele na geladeira, né? Então, você vê que é heterogêneo. Quando você esquenta, aquela gordura se dissolve ali, né? Mas, dependendo da época do ano também, esse leite que a gente compra direto da fazenda é muito gorduroso, né? Então, o leite é, então, considerado uma mistura heterogênea. Okay? Sistema. Tudo que é objeto da observação humana. Vem falar de sistema aqui, a gente vai falar de sistemas homogêneos e heterogêneos. Sistema homogêneo. Nós temos substância pura, é um sistema homogêneo. Misturas também, né? Álcool hidratado, ou seja, álcool e água. É uma mistura homogênea. Sistema heterogêneo, nós podemos ter substâncias puras, sim, heterogênea. Quando você tem, ó, substância pura é uma única substância ali, é uma única molécula, certo? Mas quando ela está em fases diferentes no mesmo recipiente, tem um copo que tem água e gelo. Não é heterogêneo? Eu não estou vendo duas fases ali, o gelo e a água. A pessoa o gelo derreteu. Não, eu estou falando do sistema naquele momento, né? Então, eu tenho substância pura heterogênea nessa situação, em que tem mais de uma fase daquela mistura, daquela substância pura, tá? Perdão. Mistura, água e óleo, né? Mistura tem vários exemplos de sistemas heterogêneos, ok? Continuando. Então, nós temos aqui sistemas homogêneos, substância pura, misturas de mais de uma fase, né? Misturas de uma fase, perdão. Sistemas heterogêneos, misturas de mais de uma fase, substância em mudança de estado, né? Só para a gente não falar. Ok, eu vou parar por aqui, por enquanto, de rapidez. Porque assim, os vídeos estão ficando muito longos e não pode ter. E aí eu não consigo postar, tá?